Bom para Todos de hoje, estamos falando sobre a importância da leitura na educação das crianças. bomparatodos@tvt.org.br. Toda escola é um centro formador de leitores. Sendo a principal responsável pelo ensino da leitura, cabe a ela transformar o aluno num leitor ou distanciá-lo dos livros. Está aqui no Bom para Todos Marina Paiva. Ela é coordenadora pedagógica e educacional do Colégio Marupiara, em São Paulo. Olá, Marina, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Marília. Marina, eu sei que vocês têm uma experiência vitoriosa lá no colégio de vocês. Como é essa experiência? Quando a gente pensa em alfabetização e nós só pensamos na parte da técnica, você distancia e você separa a leitura da escrita. Acho que um dos motivos pelos quais a gente tem um sucesso com as crianças é porque nós não dissociamos esse processo. O processo de leitura e escrita ele se dá junto. Como é que a gente faz isso? Desde trabalhando a função social da escrita, porque ninguém aprende a ler sozinho. E ninguém aprende a ler só porque é bonito ler ou porque os pais querem. Isso tem que fazer um sentido na vida das crianças. Hoje em dia os autores nos ajudam muito, porque nós temos livros maravilhosos, com ilustrações incríveis, né? Mas se você não fizer esse processo de ler as imagens, mas associado à escrita, você tem coisas dissociadas, né? Marina, as crianças hoje em dia, elas estão mais receptivas à leitura? Por quê? Depende do estímulo que você dá para essas crianças e a forma como você trata isso, tanto na escola quanto na família. As crianças hoje em dia, elas têm muitos outros recursos de dispersão que as crianças do passado não tinham. Impor a leitura aos alunos afasta os leitores? Eu considero que afasta bastante. Por isso que na escola nós fazemos sempre a leitura compartilhada com os professores. Porque se você obriga a leitura, a criança lê e responde algumas questões, mas ela não tem tempo de entender o tempo que aquele autor escreveu, por quê, o que acontece. Você tem que ler junto para existir a fruição da leitura. Por isso que a gente não faz obrigatório. Vamos saber agora quais são as dúvidas da população. A partir de qual idade já pode incentivar a leitura? O livro pode ser um objeto de brinquedo para a criança. Você tem diferentes livros com diferentes formatos, né? Que a criança, no fim, ela vai manusear aquilo como um brinquedo qualquer. E devagarzinho você vai aproximando, mostrando para ela que dali de dentro saem histórias, saem coisas interessantes. Vamos saber agora qual é a dúvida da Lúcia. Como esse assunto pode ser tratado dentro de uma sala de aula? A sala de aula é o lugar por excelência para você ensinar e você mostrar o valor da leitura e da escrita, né? Como eu sempre insisto de falar em leitura e em escrita, porque o processo de leitura ele é mais fácil do que a escrita. E você só consegue formar um bom leitor se você conseguir formar um bom autor. As escolas que obrigam as crianças a copiarem coisas indefinidamente transformam essa linguagem escrita numa coisa chata, numa coisa pouco criativa, né? Então a criança não consegue entender que alguém escreveu aquilo para ela e que ela também pode escrever. Por isso na escola nós convidamos sempre muitos autores para nos visitar, porque a criança vê como é que foi aquele processo para aquele livro ter sido construído, que são pessoas como ele que constroem os livros. Vamos ver mais uma pergunta. Quando os adultos têm o hábito de ler, isso estimula as crianças? O exemplo serve? O exemplo serve muito, mas como eu disse, é muito importante que os pais leiam junto com os filhos. Se o pai chega em casa e simplesmente lê o jornal, não dá atenção para o filho, aquela história de ler passa a ser alguma coisa extremamente desagradável para as crianças, né? Então você ler junto, ler coisas que interessem, cada criança se interessa por coisas diferentes, então é o que a gente chama de uma leitura compartilhada, que deve ser feita tanto em casa quanto na escola. A próxima pergunta é do Henrique. Por que quando os alunos precisam ler um texto, eles leem resumo de um texto ou resenha? Isso é falta de estímulo das escolas ou o quê? Eu acho que é falta de estímulo e falta de competência da escola. Porque depende de como você pede o trabalho para os alunos, é como eles vão fazer. Se você
pede a coisa de um ponto de vista burocrático, para você simplesmente avaliar e dar uma nota, o aluno está certo de fazer isso, né? Então, você tem que ser competente o suficiente para envolver as crianças e fazer daquele trabalho alguma coisa que faça sentido para elas. Vamos ouvir a próxima pergunta. Existe um método para ensinar a gostar de ler? Método não, porque sempre que a gente pensa num método, você pensa que todas as pessoas cabem dentro daquele método. E as pessoas têm desejos, sonhos diferentes uns dos outros. Por isso, na escola, uma forma, um caminho, você sempre propiciar para as crianças diferentes textos, gêneros literários e diferentes também suportes de texto. Então, revistas, jornais, livros, vídeos até que podem ser lidos, né? E também gêneros. Já tive um menininho que eu só consegui estimular a leitura com bula de remédio, porque ele achava aquilo encantador. Então, você tem que ver, né? Não é apenas ler. Ler o quê, para quem, com quem e por quê. A próxima dúvida é do Sérgio. Ler histórias para as crianças ajuda elas gostarem de ler? Ajuda muito, Sérgio, porque as crianças, elas têm que participar, você tem que passar para a criança essa magia, que é aquele livro com aqueles caracteres pretinhos e tudo mais, e dali sai um universo. As crianças muito pequenas acham, né, que, por exemplo, elefante tem que ser uma palavra muito grande, formiga tem que ser uma palavra muito pequena. Quando você lê junto com a criança e mostra o livro e as palavras para elas, elas vão entendendo e vão podendo testar essas hipóteses que elas têm ali com você, num processo de leitura simples com os pais. Marina, e a cultura dos pais frequentarem as bibliotecas junto com as crianças, isso ajuda também? Ajuda, desde que o pai não fique de um lado lendo as coisas que o interessam e a criança do outro. Eu estou insistindo nessa questão de que ninguém aprende sozinho. O pai tem que fazer essa mediação entre a criança e o livro, entre a criança e a história, entre a criança e o texto, né? Porque aí fica um passeio gostoso. A Aline tem uma dúvida, vamos ver. Quando a gente lê na internet alguns sites, texto, também é uma boa forma de leitura? Com certeza, né? Nós não podemos desprezar a tecnologia que existe hoje em dia, que está cada vez mais próximo da gente. É uma ferramenta. Uma ferramenta você pode usar de diferentes formas, né? Você tem uma linguagem escrita, inclusive, diferente no MSN, formas diferentes, e os jovens entendem o que é uma cultura escrita clássica e cada forma diferente que você tem de escrita. Não é porque alguém escreve você, VC, né, que depois não vai saber escrever você num texto mais formal. Então, todas essas formas de escrita são importantes e de leitura. Marina, eu gostaria que você deixasse uma dica, por favor, aqui no nosso programa. Olha, construir livro com as crianças é uma coisa maravilhosa. Você parte da ilustração, as crianças gostam muito de desenhar, né? Você pode juntar folhas, grampear, pedir para as crianças inventarem uma história e desenhar essa história. E depois você vai construindo o texto com ela. Se ela não sabe escrever, você escreve para ela. E à medida que ela vai aprendendo a escrever, ela vai começando a escrever o texto. Isso ajuda muito as crianças a gostarem dessa coisa de ler e de escrever. Marina, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Foi ótimo. Muito obrigada. O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.